Bem-vindos, começa aqui mais um Original 11. É mesmo um começar de novo, um renascer das cinzas. É o título em destaque na próxima hora. Na Vila das Aves, freguesia do concelho de Santo Tirso, vive-se por estes dias um espírito de missão. Em maio de 2018, o clube atingia um dos pontos mais altos do futebol português, com a conquista da Taça de Portugal no Jamor, frente ao Sporting, conseguindo simultaneamente, nesse ano, uma nova permanência na Primeira Liga, no principal escalão do futebol em Portugal. Hoje, o futebol do novo clube, entretanto criado, o Aves 1930, compete na 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol do Porto e lidera a prova com o Pasteleira. Isto apesar de viver o dia-a-dia sem verbas. É esta viagem que iremos fazer neste Original 11, na próxima hora, num clube presidido atualmente por António Freitas, 66 anos, naquela que diz ser, e citamos, uma luta permanente. Uma SAD que fracassou, um processo de insolvência, credores e milhões de dívida. É um passado recente que continua presente. Neste Original 11 vamos ter a reportagem da Bárbara Baldaia e da equipa do 11 que preparou esta reportagem à volta do Desportivo das Aves. Por aqui vão passar outros protagonistas, nomeadamente quem jogou a final da Taça de Portugal no Jamor nesse maio de 2018 e que conquistou para o clube da freguesia, uma freguesia do concelho de Santo Tirso, essa importante competição, uma das mais importantes do futebol em Portugal. Já vamos à Bárbara Baldaia e aos nossos convidados. António Carraça comigo e connosco em estúdio. Obrigado, António, por estares connosco. Renascer das cinzas é o título da reportagem, é o título, no fundo, deste Original 11. E o Desportivo das Aves, há menos de 3 anos, estava a erguer um dos troféus mais apetecidos por todos os clubes em Portugal. Hoje está na 2ª Divisão da Associação Distrital do Porto, da Associação de Futebol do Porto. É o renascer. Custa ver, mas importa contar. Não, custa ver e mais importante do que contar, é necessário que as pessoas tenham presente de que cada vez mais, não só em Portugal, mas naquilo que se pretende ser uma indústria estruturada, organizada, competente e profissional, este tipo de situações estão a acontecer com mais frequência. Aliás, no nosso futebol profissional, não só o Aves, mas também o Vitória de Setúbal, que criaram aqui uma situação que faz questionar aquilo que deve ser as novas metodologias, as novas fórmulas de conseguir controlar, acompanhar e fiscalização aquilo que é uma competição profissional. Este é um exemplo que é importante que toda a gente que tem responsabilidades no futebol português, os jogadores, os treinadores, os dirigentes, as instituições, tenham em atenção de que é necessário melhorar e é necessário fazer e criar mecanismos de forma a que este tipo de situações não se repitam. E penso que é exatamente um dos objetivos desta reportagem. É uma chamada de atenção, é um alerta permanente que fazemos, obviamente, e vamos daqui a pouco a essa reportagem. Para já, avançamos em direto para o contacto com a Bárbara Baldaia, a autora desta reportagem, que está connosco em direto. Obrigado, Bárbara. De alguma forma, lançava-te esse desafio de nos criares um pouco de água na boca. No fundo, um piscar de olho à reportagem que tu fizeste, com vários elementos do 11. Obviamente, quando se faz uma reportagem com estas características, é uma equipa alargada que possibilita e possibilitará daqui a pouco levar aos nossos telespectadores essa reportagem. O que é que extrais? O apetite, lança-nos o apetite para a refeição, entre aspas, que vamos tomar daqui a pouco. O apetite terá a ver precisamente um pouco com aquilo que acabaste de dizer, que é perceber de que forma é que este clube, um clube absolutamente carismático, com uma equipa de seguidores adeptos, fervorosos, que seguem o clube por todo o país, que sempre assim o seguiram, um clube quase com um século de história, fez 90 anos recentemente, em novembro do ano passado. Como é que um clube que estava na Primeira Liga, com uma Taça de Portugal ganha em 2018,
cai desta forma abrupta para o último escalão do futebol em Portugal, para a segunda divisão dos campeonatos distritais. Como é que se dá esta queda? Como é que a SAD, que anteriormente geria o clube, levou a este descontrole financeiro? E, sobretudo, como é que se recomeça a partir desse momento? Como é que este homem, António Freitas, em casa de quem nós estamos neste momento, como é que este homem pega neste clube? Que voltas é que está a tentar dar-lhe? De que forma é que se consegue dar a volta, não tendo dinheiro, tendo verbas bloqueadas, precisamente devido à situação financeira e deixada pela anterior SAD e aos diferentes bloqueios que se vieram a constituir a partir desse momento? Como é que se faz esse trabalho? Como é que se faz um trabalho depois de se estar no topo, de se cair para o fundo? Como é que se faz um trabalho de renascer das cinzas? É isso que nós tentamos mostrar nesta reportagem. A reportagem tem a imagem do Tiago Moreira, já que falaste na equipa que comigo fez a reportagem, ele também está aqui hoje comigo. Que clube é que encontramos? Como é que se nasce de novo? É um pouco essa a ideia, efetivamente. É por isso um renascer das cinzas e, como a Bárbara já disse, está em casa então do atual presidente do Desportivo das Aves, que compete, como dissemos, na segunda divisão distrital da Associação de Futebol do Porto e lidera o campeonato com o Pasteleira. E pós-reportagem, a Bárbara vai, como disse, e em casa do presidente, também perceber neste pós-reportagem, depois de contarmos o momento e como se chegou até aqui, de que forma está o clube a viver, no fundo, estes dias e como é que vive por estes dias com verbas bloqueadas, tendo ainda 20% do capital da Sociedade Anónima Desportiva, mas com um protocolo com a Câmara do qual nada recebe, em virtude de ter esses 20% da Sociedade Anónima Desportiva que não inscreveu e não conseguiu inscrever a equipa no Campeonato de Portugal, não compete no Campeonato de Portugal. Vamos ver um pequeno excerto da reportagem, cujo na íntegra passará daqui a pouco, mas para já um pequeno excerto. Vamos a isso. Foi um terremoto. O Desportivo das Aves já está despromovido do principal escalão do futebol português. Fiquei muito triste, mesmo muito triste com esta situação. Continua delicada a situação no Desportivo das Aves. O Aves SAD não vai competir esta época. Fazemos 90 anos, não era esta prenda que o clube merecia. O Nuno Manta Santos deixou o Desportivo das Aves e falou em pesadelo. Se nos contassem essa história, que um clube desce da primeira divisão para a última divisão, acho que era uma história em que ninguém acreditaria. Ver as pessoas angustiadas, ver a revolta que foi nas pessoas da terra, a ver tudo o que se passava e não poder fazer nada, foi bastante triste. O presidente da direção do clube falou com eles para acalmar os ânimos. Hoje, a jogar no último escalão de futebol da Associação de Porto, para um clube que estávamos habituados a vê-lo no mínimo de segunda divisão, é complicado. Era o pior que podia ter acontecido, porque o Aves agora tem de começar de novo outra vez. E eu sei que este clube ainda vai ser falado durante esta época como um bom exemplo como é que se pode renascer das cinzas. Renascer das cinzas, como o próprio presidente António Freitas diz aqui nesta reportagem, para vermos a seguir na íntegra com a Bárbara Baldaia. António Carraça, enquanto dirigente, e nomeadamente do sindicato, viveste algo semelhante a esta realidade do Aves, que vamos conhecer mais a fundo daqui a pouco? Não, esta é uma realidade que já se arrasta há muitos anos. Esta parte não é nova. Um clube que desce 7 divisões, não é? No fundo, estava a competir na Primeira Liga e agora compete na segunda divisão distrital. Ou seja, este tipo, digamos, de situações tem vindo a acontecer há muitos anos, esta parte. A questão dos salários em atraso, do incumprimento exatamente dos seguros de acidentes de trabalho, os clubes não tinham. No meu tempo foi necessário exatamente uma grande pressão e um grande lobby político no sentido de fazer cumprir exatamente essa determinação legal. Ou seja, são situações que já se arrastam há muito tempo. É certo que a partir de um determinado momento
as instituições do futebol, quer a Federação, quer a Liga Portugal, começaram a criar mecanismos de controle, de fiscalização. E a queda do Aves nasce por aí, quando não consegue apresentar os tais pressupostos de não endividamento. Exato, porque a questão hoje em dia... Não só do Aves, também do Vitória, que já foi tratado do Vitória aqui. de Setúbal. É preciso não esquecer de que o futebol profissional, cada vez mais, é, digamos, uma indústria, e tem que ser uma indústria séria, honrada, organizada, profissional. E para isso, exatamente, quando nós determinamos exatamente o que é necessário para entrar nas competições profissionais, para além do mérito desportivo, há exatamente a obrigatoriedade de criar e de ter estruturas físicas que possibilitem o desenvolvimento da atividade. É necessário ter estruturas humanas que possibilitem de forma competente e profissional desenvolver aquilo que são as competências de cada uma dessas mesmas estruturas. E depois existem os pressupostos financeiros que obrigam as SADs a poderem, digamos, entrar nessas competições profissionais. Os orçamentos, o controle dos orçamentos, a declaração da não existência de dívidas, digamos, o controle trimestral daquilo que são as obrigações cumpridas a jogadores, treinadores, funcionários. Estes mecanismos existem. Agora, é necessário, e eles são, e é certo... Tem que se aplicar. Têm que ser aplicados, têm que ser fiscalizados e têm que ser, digamos, motorizados de forma a que não existam, ou pelo menos exista um cumprimento inicial, no início da época, mas é necessário acompanhar. Por outro lado, é preciso também não esquecer, porque este tipo de situação não tem rostos, tem nomes, ou seja, nós sabemos exatamente quem faz, quem são os investidores, e aí é necessário haver ainda mais rigor, mais exigência, saber exatamente... falar da origem desse investimento. Que tipo de investidor, o investimento de onde vem, como é exatamente... Mas é importante também que os jogadores e os treinadores, quando assumem um convite ou quando são convidados para um determinado clube, terem que fazer uma pesquisa para saber qual é o clube que os quer contratar. Muitas vezes isso parece que não é levado em conta por jogadores e treinadores. Porque a questão tem a ver exatamente com o facto de tanto treinadores como jogadores, como funcionários, essa é a previsão deles. O mercado em Portugal não é um mercado, digamos, fácil. É um mercado que cada vez vive com maior dificuldade. Aliás, com esta é outra questão que eu penso que deve fazer pensar as instituições e as pessoas com responsabilidade no futebol português. Vivemos numa pandemia. Eu li, por exemplo, ontem, que o Barcelona tem salários em atraso. Porque, digamos, fundo, como dizia uma das exatamente, diz. Nós sabemos exatamente que esta pandemia veio para ficar durante muito tempo e é importante que o futebol português, o futebol profissional, o futebol não profissional, porque aquilo que é visível é exatamente estes clubes profissionais. Mas nós vivemos uma outra realidade ainda mais penalizadora, mais dura, no futebol não profissional. Por isso a importância, e essa foi uma decisão estrutural muito importante da Federação, ao criar a terceira Liga. Porquê? Vem criar aqui... A Liga 3. A Liga 3. Vem criar aqui, exatamente, uma competição pré-profissional que já vai obrigar os clubes e as sociedades anónimas, os SEDUCs, a propiciarem as condições ideais para poderem depois, a posteriori, entrar nas competições profissionais. E são todas estas questões que cada vez necessitam de maior análise, de maior discussão, para que este tipo de situação não possa, de forma nenhuma, acontecer. Quando nós vemos os números altamente preocupantes, e por aquilo que eu sei, de uma SAD de cerca de 18 milhões de dívidas... Mais de uma centena de credores. É algo preocupante. E que não pode, António... Não pode acontecer, mas isto... Alexandre, é necessário verificar que também no futebol o Olimpo e o Inferno estão ligados por uma linha muito ténue que a qualquer momento pode, digamos, ser cortada e tornar exatamente uma realidade de sucesso e de êxito
como era o Desportivo das Aves em 2018 e vemos hoje a realidade. Podia ter ido até, António, às competições europeias se tivesse feito previamente a inscrição. Algo que não fez. Vamos para a reportagem, antes da reportagem da Bárbara Baldeia, aqui neste Original 11, no pós-reportagem e depois de percebermos como está a ser o dia-a-dia deste Desportivo das Aves, quero dizer a todos lá em casa que por aqui vão passar para lá do presidente atual, António Freitas, do Desportivo das Aves, 2 jogadores que jogaram essa partida no Jamor em maio de 2018, titulares na equipa na altura de José Mota, que também era para estar connosco, mas um contratempo de última hora retirou a possibilidade de José Mota estar aqui connosco. Mas vamos ter 2 jogadores connosco, Nelson Lenho e Vítor Gomes. Nelson Lenho, que já terminou a carreira. Vítor Gomes continua a jogar no Chipre. Foram 2 dos jogadores utilizados pelo Desportivo das Aves nessa final de 2018. Vamos ter Nuno Manta Santos, um dos treinadores que esteve envolvido em todo este processo. Envolvido porque, quando digo envolvido, foi um dos treinadores, como foi Augusto Inácio, como foi José Mota, mas foi um treinador que sentiu na pele toda a queda, toda a derrocada do Desportivo das Aves. E vamos ter também alguém muito especial, que representa milhares. Um adepto do Desportivo das Aves, muito especial, que falará por muitos outros, que está a ver o clube na 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol do Porto. Tudo mais à frente, para já, a reportagem Original 11, Renascer das Cinzas. Foi um terremoto. O Desportivo das Aves já está despromovido do principal escalão do futebol português. Fiquei muito triste, mesmo muito triste com esta situação. Continua delicada a situação no Desportivo das Aves. O Aves SAD não vai competir esta época. Fazemos 90 anos, não era esta prenda que o clube merecia. O Nuno Manta Santos deixou o Desportivo das Aves e falou em pesadelo. Se nos contassem essa história, que um clube desce da primeira divisão para a última divisão, acho que era uma história em que ninguém acreditaria. Ver as pessoas angustiadas, ver a revolta que foi nas pessoas da terra, a ver tudo o que se passava e não poder fazer nada, foi bastante triste. O presidente da direção do clube falou com eles para acalmar os ânimos. Hoje, a jogar no último escalão de futebol da Associação de Porto, para um clube que estávamos habituados a vê-lo no mínimo de 2ª Divisão, é complicado. Era o pior que podia ter acontecido. O Aves agora tem de começar de novo outra vez. Eu sei que este clube ainda vai ser falado durante esta época como um bom exemplo como é que se pode renascer das cinzas. Foi os primeiros filmes que eu fiz. 1974. António Couto era um apaixonado pelo vídeo. Depois de ter comprado a máquina, vim de férias e então aqui na Vila das Aves fiz esta bobina com os pontos principais da terra naquela altura. Não é? Naquela altura o Aves construía o estádio e estava há uma década de se estrear na Primeira Liga depois de um jogo em Felgueiras. O Aves ganhou. Entretanto, tivemos que esperar pelo resultado de outro jogo que estava a decorrer em Barcelos com os Chaves. Tivemos todos um suspense enorme e então lá veio a divulgação do resultado do jogo de Barcelos e então aí foi tudo. Foi uma coisa que eu nunca tinha vivido. Foi uma festa enorme. Carlos Valente fazia nessa época parte da direção do Aves. Eu levava champanhe, uma caixa de champanhe na mala. E só no fim do jogo é que entrei para o balneário dentro com champanhe para a festa. Os panos de cozinha vermelho e branco serviram todos para fazer a festa. Tudo que era vermelho e branco veio para a rua. De todas as vezes que subiu, o Aves só se aguentou na Primeira Liga durante uma época. Foi o que aconteceu dessa vez e também em 2000 e em 2006. Em 2017, quando volta a subir ao principal escalão, interrompe esse jejum durante 3 épocas. Estamos em 2017. Marco Pinto fazia parte da equipa. O ambiente que nós tínhamos, a coesão que nós tínhamos no balneário, na 2ª Liga, nunca mais na minha vida apanhei. Unidos, ambiciosos,
uma vontade de ganhar enorme e uma felicidade tremenda com o campeonato que nós fizemos. Fui muito mais feliz com a subida de divisão do que mesmo a ganhar a Taça de Portugal. A taça ganha em 2018 fica para a história como o momento alto do Aves. A Taça de Portugal foi uma festa enorme que envolveu, como disse também, não só os avenses, mas quase gente de todas as freguesias vizinhas. Quem lá esteve, como eu, sentiu algo que dificilmente nós vamos conseguir transpor para palavras, porque somos um clube de uma vila e conseguimos ganhar uma Taça de Portugal, foi uma coisa fantástica. Eu estava na bancada abaixo da tribuna de honra e quando olhei ao meu lado só via quase verde e branco. No primeiro golo eu disse, não quero acreditar, levantei-me e de um berro no ar e tudo bem, correu bem, mas isto ainda é cedo, as coisas vamos ver o caminho. Aquilo continuou, então vem o segundo golo, eu não aguentei, tive que saltar, correr de um lado para o outro, festejar, mas nesse aspecto houve um respeito enorme entre os sportinguistas que estavam ali, aliás, muitos depois até aplaudiram também, e a partir daí foi a festa. A Taça de Portugal no Jamor, quem é que estava lá? Vila das Aves ficou vazia, os aviões foram todos para Lisboa. Somos o 13º clube a ter uma Taça de Portugal. E eu acho que isso nos deve honrar também para uma vila com 66 anos de existência, com uma população de cerca de 9.000 e poucos habitantes, sem ser sede do concelho. Vila das Aves é apenas uma freguesia do concelho de Santo Tirso, mas o Aves foi ganhando simpatia entre os vizinhos. O Aves hoje não é só os residentes da Vila das Aves, é também os residentes das freguesias vizinhas e, como disse, de concelhos até diferentes. Durante 17 anos a apoiar, o meu amor por ti não acabou. Agora bate palmas sem parar, a turma nunca mais te irá largar. Nós temos uma mística enorme. Somos uma freguesia com 10.000 habitantes, mas temos uma massa associativa enorme que eu sinto que estão a encarar esta situação de uma forma muito positiva e quando cruzo com associados me dão sempre uma palavra de ânimo e isso tem-me ajudado a que nos momentos menos bons que eu não desanime. António Freitas, 66 anos. Eu sou de uma geração que, efetivamente, o futebol não era um negócio. Já havia sido presidente do Aves, noutros momentos mais felizes da história do clube. Volta agora com uma missão. São vários degraus, mas ainda vamos voltar a estar num patamar que este clube merece. Neste momento, virar as costas ao Aves era como virar as costas à minha família. É neste momento que o Desportivo das Aves precisa de nós e nós estamos cá para ajudar. Nós estamos cá para fazer crescer, para voltar a fazer com que o clube possa, com passos sustentados, volte a chegar onde sempre esteve. Temos um grupo muito unido, muito coeso e que, neste momento, estão a ajudar o Aves e que se vê mesmo a verdadeira paixão que tem pelo clube. O que move é, sobretudo, o amor que tenho pelo clube e, portanto, a partir do momento em que sentem que eu posso ajudar, eu obviamente que digo que sim e é a minha maior força neste momento e o grande objetivo e o que me fez voltar é poder realmente ajudar o Aves a voltar a reerguer-se e a voltar onde merece. Eu costumo dizer que eles quase que pagam para jogar, porque alguns ainda moram um bocadinho longe e estamos a preparar um subsídio de viagem, mas depois também, quando a gente libertar umas verbas, eu costumo dizer que vou querer que eles também tenham uma pendinha, não é? Não é, mas vai-se levar a cruz ao Calvário, vai. É com amargura que o Presidente fala da herança que recebeu da SAD. Nós estamos a viver sem verbas nenhumas. Nós temos um protocolo com a Câmara, mas que nem isso podemos receber. Que o facto de termos 20% da SAD
não nos permite ter isto. Olha, contamos os euros todos os dias e vamos dando saída. Condições a gente tem, condições não nos falta nada. Temos uma relva top de Primeira Liga, como se diz, roupas para treinar de Primeira Liga, como se diz, temos tudo, posto médico de Primeira Liga, por isso condições não nos faltam. Só as estruturas físicas deste clube, este estádio, o complexo, o pavilhão, só para estar isto aberto, tem custos mensais elevados. É verdade que as infraestruturas, o estádio, é tudo igual, porque pertence ao Aves e estão no mesmo sítio onde estava quando jogava, mas as rotinas são completamente diferentes, não é? Treinar à noite nunca passou pela cabeça no futebol treinar à noite. Quando subimos ao relevado para o primeiro treino, sentimos estranheza em as luzes estarem ligadas para o primeiro treino, porque normalmente as luzes, quando estão ligadas aqui, é para jogos, é para grandes jogos, é para bons jogos. Mas, apesar disso tudo, acho que a força e que a vontade e que a motivação é igual ou maior até do que de quando era profissional do Aves. Hoje podemos começar a cavar o primeiro pequeno fosso para o resto da classificação. Quanto mais depressa nós conseguimos fazer isso, melhor. E quando vocês começarem a desconfiar do que quer que seja, lembrem-se do emblema que vocês têm ao vosso peito, ok? Nós representamos milhares e milhares de adeptos, voltaram a acreditar no nosso clube, devido a nós, ok? Bom jogo a todos. Este ano, o plantel é feito essencialmente de jogadores que estavam na formação do Aves, com duas exceções. Pedro Grosso e Marco Pinto já tinham ambos jogado na equipa principal. Rejeitei muitas propostas, inclusive divisões muito acima mesmo. Estamos a falar que é a Estou a segunda falar liga? de segunda liga, estou a falar de CNS. Nunca me passou pela cabeça voltar a jogar futebol. Grosso já tinha arrumado as chuteiras. Acho que é a altura ideal para voltar à medicina e para deixar o futebol. Licenciado em Medicina, prestes a iniciar o internato, volta agora com o verbo ajudar a comandar o espírito. A partir do momento em que me ligaram, eu senti que era quase uma obrigação apresentar-me para ajudar e não pude dizer que não a esse pedido. É um clube que leva muita gente ao estádio. Os adeptos têm amor ao clube. A mim não me interessa muito a divisão de vamos jogar. Interessa-me representar o Aves, tentar fazer o melhor para alcançar os nossos objetivos e, ano a ano, alcançar a subida de divisão para que o Aves esteja nos patamares que merece. Muitas vezes é a família que paga, tanto a minha como a dos atletas, como a dos staffs, como a da direção, para que este clube volte a crescer e isso exige sacrifício da parte de todos. Existe tempo, nós não somos profissionais neste momento, nós temos a nossa ocupação, o nosso trabalho e para termos o tempo disponível para fazer este clube crescer, vamos roubá-lo um bocadinho à família. Dá um beijinho ao pai, dá. Dá um beijinho. Dá um beijinho ao pai. Ah, que bom! Vai à mãe. Marco Pinto teve que mudar de vida, deixou de ser jogador profissional. Para além do futebol, eu tinha esta paixão que quem me conhece no futebol sabe que em todos os clubes que eu passei eu cortava o cabelo aos meus colegas nos balneários. Abriu uma barbearia. Esse tamanho de lado, não? Pentum, com aquele degradezinho, né? As ajudas de custo, as ajudas, os salários, o que quiserem falar, entre aspas, não tem nada a ver, mas é que nem um terço do que o clube pagava, como é óbvio, né? Nós estamos a trabalhar mesmo para isso, para ajudar o clube e para mostrar às pessoas quem são os verdadeiros jogadores que passaram pelo clube e que ainda têm algum sentimento pelo clube. Vai! Lá! Cuca, quando quiseres. Vamos jogar contra uma equipa que vai dar tudo para nos ganhar e este símbolo, todos nós que estamos aqui sabemos que este símbolo vale. Pá, e perante isso nós só temos que ir lá para dentro e ganhar o jogo, que é o mais importante. Jogando muito, pouco, no final importam os 3 pontos. É para isso que estamos aqui, é para ganhar. Bora, 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 bora! Quem é que nós somos? Quem é que nós queremos? Vamos! Bora, Ricardo! Temos que nos conformar, estamos realmente numa divisão que não é a nossa e que estranhamos, porque de facto, para quem agora ver um jogo da terceira divisão, vamos estranhar.
mas é por aí que temos que começar. Eu vou fazer tudo por tudo, que quando vierem os adversários, que sejam recebidas como eu os recebia quando estava na primeira ou na segunda liga. Sempre bem, sempre com fidalguia. A partir de agora nós teremos que acompanhar a ver um jogo sabendo que não é nada de ir ao Estádio da Luz ou no Estádio de Alvalade e companhia, não é? Teremos que estar preparados para isso. Enquanto o meu espírito não tiver rugas, eu estou pronto para ajudar o clube. António Freitas, empresário, foi ao longo dos anos um dos homens que mais dinheiro investiu no Desportivo das Aves. Eu tive que assumir algumas responsabilidades, mas aquelas que eu posso mesmo assumir para cumprir. Financeiras. Mas tudo vale a pena. É uma missão que me dá prazer. Mentalmente sinto-me bem, um bocado desgastado. Calma, Luca! Estes 3 meses desgastaram, mas é como eu digo, agora quando a bola começar a correr, essas 2 horas vão ser um descanso para mim, para limpar o stress. Agora, para acertar contas com o futuro, puxa da carteira com outras notas: determinação, vontade, amor ao clube. Até vocês se devem sentir bem aqui ao sentir o cheiro da relva. É, não é? Estou bem, é? Força, muito bem. Anda, Kevin! Sobe. Bem, malta, bem! É um facto, é que o Sr. António Freitas neste momento assumiu realmente de uma forma corajosa, porque não é para todos, mas sinto que ele tem muitas dificuldades neste momento atendendo à situação em que o Aves está, porque também encontrou muitas pedras pelo caminho que teve que retirar e que teve que dar seguimento. Houve uma pessoa que eu não vou dizer quem é, que quando me candidatei disse: cuidado, que o campo está muito minado. E afinal estava. Mas pronto, olha, tenho passado ao lado das bombas, elas vão arrebentando e o Aves continua. O presidente que nós temos atualmente é um homem que viveu o Aves desde pequeno. Eu ainda me lembro de o ver a jogar. Ele é mais velho do que eu, mas não é muito. Sr. Freitas, você meteu-se numa alhada, não merece isto, você vai aguentar. Olhe pela sua saúde, olhe por isto, olhe por aquilo. Eu disse: vou. E se ele viveu o Aves toda a vida, foi o homem que mais investiu no Aves. A luta é permanente. Mas nós vamos conseguir. Original 11, Renascer das Cinzas, pós-produção áudio de José Cristo, grafismo de Jorge Leitão, imagem e edição de Tiago Moreira, reportagem da Bárbara Baldaia. É ao encontro da Bárbara que vamos novamente, em casa do presidente António Freitas, o presidente do Desportivo das Aves, que, como escutámos e vimos aqui, é um homem que tem estas palavras: a luta é permanente e ela vai continuar. E por isso acredito, Bárbara, que o primeiro grande desejo seja, obviamente, para lá da vertente financeira, uma primeira de 7 subidas de divisão ou de divisões, para que lá para 2028 o Desportivo das Aves possa, eventualmente, estar de novo na Primeira Liga.
E esse é um longo caminho que, efetivamente, o Desportivo das Aves tem pela frente e é sobre como está a correr esse caminho para paulatinamente ir subindo de divisão que vamos partir para a conversa com o Presidente António Freitas. Boa tarde, Sr. Presidente. Antes de mais, obrigada por nos receber em sua casa. Ouvimos-lhe dizer aqui nesta reportagem que vai levar a cruz ao Calvário. Como é que está a ser esse caminho de levar a cruz ao Calvário? É uma missão difícil, dividida não por mim, por todos os elementos da direção. Nós estamos necessitados de verbas que não entram. Não sei como é que temos conseguido pagar, porque o património, como sabe, é todo do clube. E isso traz-nos custos elevados. Mas eu costumo dizer que o primeiro patamar poderá estar a caminho de ser conseguido, que é a primeira subida de divisão. Quero agradecer a todos os clubes que nos visitaram e que foram visitados por nós. Um que adiou o primeiro jogo para que nós conseguíssemos ter uma equipa com meia dúzia de treinos e eu estou convicto que vamos paulatinamente conseguir aquilo que nós desejamos. E para já foram 8 vitórias e 1 empate, até o momento em que os jogos foram interrompidos. Sim, muitíssimo bom termos conseguido esse deserato em questão de jogos, até porque foi um plantel feito em 10 dias. Tivemos connosco todos os ex-atletas vindo da formação, quase todos, que se juntaram em volta do Mister Bruno. E também 2 atletas que vimos nesta reportagem que, curiosamente, já tinham jogado na equipa principal do Aves. Sim. O Marco Pinto e o Pedro Grosso. Inclusivamente o Pedro Grosso já tinha deixado de jogar para se dedicar à medicina, porque ele tirou o curso de medicina, e que mostraram que quiseram, pelo amor à camisola, voltar a trabalhar no Aves. Não nos pediram nada, nem os outros. Eu disse que se houvesse uma altura que pudesse dar alguma coisa que daria, e a promessa está feita. Vamos ver se conseguimos, mas está. E olha, posso dizer, nós temos um vice-presidente que tem 29 anos, que está a fazer também uma boa época, não é? Todos. Não foi excluído ninguém, embora o trabalho fosse feito pelo Mister, e eu estou muito orgulhoso, sobretudo porque, mais uma vez, não quero repetir, a minha doença afetou-me de tal forma que eu não pude estar presente muito tempo à beira dos meus colegas. Penso que vou recomeçar hoje lentamente, a ir falando com eles, vendo os problemas mais urgentes. Para quem não sabe, está num processo de recuperação. Sim, mas também não me estou a sentir muito bem, muito parado. Agora, não é um homem de estar parado, não é? Não, agora vou estar com aí. Já sei que sem aquela emoção, aquela adrenalina, não vai desaparecer tudo, mas muito mais controlada, não é? Porque eu esqueci-me que tinha 67 anos, não é? Nem me lembrava a idade que tenho, mas isto está para andar. O mais difícil já foi feito, porque o que é que há de piorar? Nada.
Um dos grandes problemas que tem enfrentado é precisamente a questão da falta de verbas e do bloqueio das verbas. Há, entretanto, tem preparada uma proposta para tentar desbloquear essas verbas junto da Câmara Municipal. Eu tenho que agradecer a um vice-presidente, o Sr. Álvaro Lima, que tem feito lugar também de presidente. Eu considero, eu não gosto que me chamem presidente, eu sou do grupo, mas está a trabalhar muito bem. Ainda hoje vou ter uma reunião com ele para apresentarmos esse protocolo em que eu espero que pela primeira vez este ano surja uma notícia boa para o clube, que estamos à espera há muitos meses, mas... E se for assinado esse protocolo com a Câmara Municipal, que verbas é que ficam disponibilizadas? Eu não posso dizer. Eu contava ir buscar 60 mil euros, que é um bolo que não sei se ainda está reservado. Eu espero que esteja, não é? Mas seria algum dinheiro que já lhe permitiria, por exemplo, pagar salários? Eu pergunto-lhe isto porque eu lembro-me quando o entrevistei para esta reportagem, uma das suas maiores angústias era essa, era não poder pagar às pessoas. Pois, repare, eu nem sei quanto é que tenho que pagar, porque ninguém assinou nada comigo, nem exigiram absolutamente nada, nenhumas verbas. Foi por orgulho do emblema que embargavam e continuam a embargar, e portanto eu vou retirar uma verba desse bolo, vou tentar para dizer está aqui para as vossas despesas, para aquilo que gastaram, e penso que com a tesoureira, que ainda chama tesoureira, a diretora financeira vai fazer um trabalho rigoroso comigo para conseguirmos. Nós, como repara, nós temos jogado à noite para libertarmos os jogadores, porque trabalham, outros são estudantes, e temos colaborado com 2 clubes, o Trofense e o Leixões, sobretudo Leixões, a ceder o estádio para fazer alguns treinos e recebemos ali umas verbas que nos ajudam bastante, que eu digo que são fundamentais nesta altura para que o clube possa sobreviver, e vamos lá ver. Eu acredito que vamos levar este objetivo até ao fim. O nosso mandato são 2 anos, vamos procurá-lo cumprir. Agora, nós criamos um clube, fizemos aquilo que achávamos que havíamos de fazer para que o Aves continuasse, mas nós, devido a esta situação de Covid, não temos conseguido realizar as assembleias. Estão marcadas, mas o delegado de saúde aqui regional tem-nos criado bastantes problemas para podermos efetuar. Nós estamos a contar ter lá 75 pessoas só, mas temos que fazê-lo, porque eu não quero que os sócios pensem que nós estamos a fazer tudo atrás das costas, porque há logo uma crítica, e isso eu estou absolutamente convicto que essas críticas são próprias da situação que o Aves vive, mas eu acredito que eles depois só têm uma coisa, ou a validar ou não validar. António Freitas, agradeço-lhe
no fundo, este acompanhamento destes últimos passos que foram dados pelo clube para tentar seguir em frente esta longa jornada, digamos assim, embora com estas dificuldades associadas à pandemia. Assim, Alexandre Afonso, aqui de casa do presidente do Desportivo das Aves, António Freitas, que fez questão de sublinhar que este não é um trabalho só dele, é um trabalho de equipa, uma equipa que se tem reunido tanto quanto possível e tanto quanto estas limitações da pandemia conseguem permitir, e com esse sublinhado que ele quis aqui mostrar que se as Assembleias Gerais com os sócios ainda não aconteceram é porque, de facto, vivemos em tempos extraordinários. Muito bem, Bárbara. Peço que não deixes levantar do cadeirão o presidente António Freitas, porque temos uma pequena surpresa para ele. Temos connosco também, em direto neste Original 11 Renascer das Cinzas, aquele que foi um dos treinadores do Desportivo das Aves neste período complicado. Chegou ao clube em novembro de 2019. Falo de Nuno Manta Santos. Obrigado, Nuno, por estar connosco aqui em direto neste Original 11. Tive a oportunidade de ler ou de reler a sua carta de despedida na altura de treinador do Desportivo das Aves e deixo um profundo agradecimento a este homem que está connosco aqui também hoje, António Freitas, o presidente do Desportivo das Aves. Ele falou em espírito de missão e de luta permanente. Identifica-se ainda como um avense? Ele está a ouvi-lo, o presidente está a ouvi-lo. O presidente está a ouvi-lo. Sim, boa noite a todos. Boa noite, presidente. É com grande prazer e honra que estou aqui a falar consigo e a dirigir umas palavras de força e que recupere rapidamente para continuar o seu trabalho que tem feito a valorizar cada vez mais o Aves. Obviamente que quando conheci o presidente António Freitas, no dia 19 de julho de 2020, no domingo, antes de 2 dias do tal jogo com o Benfica, em que provavelmente o Aves não iria comparecer, e foi com a força e com as palavras e a confiança que o presidente me transmitiu, a mim e a todo o plantel, que nos deu força para a gente continuar e acabarmos o campeonato da forma de cabeça levantada e com dignidade. Que o grande problema do Aves, e quando eu iniciei em novembro, em fevereiro, antes do confinamento, as coisas estavam difíceis, tanto é público a falha de pagamento salarial, controle salarial, e foi-se agravando com depois as rescisões de contratos de jogadores e as dificuldades que todos iam passando, não só os jogadores, mas o staff técnico, toda a gente, departamento médico, ia sendo difícil sobreviver, isto é, ou trabalhar com vontade. O que é certo é que eu encontrei um grupo que na parte final, com muito sacrifício, diariamente e com muitas vezes prejudicando a sua vida profissional e muitas vezes pessoal e familiar, conseguimos até ao fim levar o barco a bom porto, que costuma dizer, acabar o campeonato, sabendo que matematicamente no final de junho, contra o Moreirense em casa, tínhamos sido matematicamente divisão e havia atletas que não se estavam a sentir bem. Depois as coisas tornaram-se cada vez mais públicas e quando apareceu António Freitas e a sua equipe, a sua direção, deu-lhes muita força, foi fundamental e senti ali que, independentemente de tudo, o Aves tinha uma pessoa que iria fazê-lo nascer de novo e iria renovar-se. Não era esse o caminho que o presidente desejava e na altura tudo apontava para que não acontecesse isto de cair no distrital. Prometeram-nos muitas coisas e o que é certo é que o Aves, no dia 25 de outubro de 2020, iniciou o seu campeonato distrital e tem feito um campeonato que eu vou acompanhando, gosto de acompanhar, e é uma equipa que me diz muito. O Aves diz muito e a Vila do Aves diz muito por tudo que eu aprendi com as pessoas e os valores e sentimentos que eu senti ali por parte de toda a gente, para que o Aves continue a ser falado no futebol nacional como uma vila de futebol, com uma grande cultura e com pessoas extraordinárias como o Sr. António Freitas. Muito obrigado, Nuno Manta Santos. Não sei se o presidente António Freitas quer dizer algo depois destas palavras, de novo elogiosas, para um treinador que consigo trabalhou e que um dia, quem sabe, possam voltar a trabalhar juntos.
Eu custa-me, não estava a contar, foi uma bela surpresa falar com o professor Nuno Manta Soares, um homem que eu muito admiro. Não o tenho ligado porque não vivo o melhor momento da saúde, mas agora estou melhor, vou ter a oportunidade de falar com ele e agradeço-lhe as palavras elogiosas, mas foi sempre desta forma que eu estive no futebol, de uma forma simples, sempre a fugir dos holofotes de tudo e de todos, mas e neste momento tenho sido chamado para algumas entrevistas, mas não pelos os melhores casos, mas para acabar congratulo-me porque o Aves não está esquecido nas páginas sociais e nos órgãos de comunicação social, como agora temos aqui o Canal 11, que me agrada muitíssimo, não por mim, por todos aqueles que lutam por este clube. E, mais uma vez, obrigado a todos e ao professor, ao mister. Então. Muito obrigado a nós também, da nossa parte. Obrigado, António Freitas, presidente do Desportivo das Aves, está com a Bárbara Baldaia, autora da reportagem deste Original 11, que está aqui no fundo em debate. Nuno Manta Santos, o treinador, está também connosco, um dos treinadores no pós-José Mota, também com Augusto Inácio, foram técnicos que viveram tudo isto. Nuno Manta Santos, uma realidade, há pouco deixou palavras elogiosas para António Freitas, para o Desportivo das Aves, para si como treinador. No fundo, o que eu gostava de lhe perguntar, e é uma curiosidade que tenho, que deve, acredito também para si como treinador, no futuro, seja importantíssimo. Nos próximos convites que venha a ter de projetos, enfim, com investimentos, e não catalogamos aqui nem a origem dos investimentos, mas para si, treinador, será ainda mais importante ver, escrutinar, saber qual é o clube, qual é o dirigente que o quer contratar. Sem dúvida, nós acreditamos nas pessoas que nos aparecem, digamos, com projetos e quando nos passa uma mensagem de, digamos, confiança, eu acreditei nas pessoas neste momento. É evidente que esta experiência menos negativa me faz refletir e as reflexões são só oportunas para uma pessoa conseguir aprender com elas e não cometer os mesmos erros. Mas hoje em dia, devido à nossa sociedade capitalista e competitiva, se reproduz muitas vezes que a instabilidade pode acontecer em qualquer clube, em qualquer cidade. É evidente que nós podemos sempre garantir e tentar saber ao máximo se são seguros ou não, mas o futuro e em termos económicos ninguém o sabe. Muito obrigado, Nuno Manta Santos, obrigado por ter estado connosco, no fundo neste renascer das cinzas do Desportivo das Aves. Obrigado. E que o seu próximo clube, porque neste momento não está ligado a nenhum projeto, está obviamente a continuar a trabalhar, a ver jogos e jogadores, que seja de sucesso e de continuidade. É o que desejamos, toda a equipa do Canal 11. Temos outro convidado em direto aqui neste Original 11. Falei-vos há pouco de jogadores que estiveram na final em maio de 2018, nessa grande conquista do Desportivo das Aves. Ora, temos connosco Nelson Lenho. Nelson Lenho é a semelhança do treinador que escutámos há pouco, Nuno Manta Santos. Neste momento não tem clube, mas enquanto Nuno Manta Santos quer continuar a ser treinador, Nelson Lenho já pendurou as chuteiras. Viva Nelson, obrigado por estar connosco também, como avense, como vencedor da Taça de Portugal, como um jogador que viveu tudo de perto. Como é que olha para isto tudo que acabamos de ver? Este afundar e este tentar renascer do Desportivo das Aves. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Assim, é difícil porque quando abracei o projeto do Aves, o clube tinha acabado de subir à Primeira Liga. Foi um plantel criado praticamente de raiz, com o Kim e o Guedes e o Marco a manterem-se nesse plantel. Ou seja, criou-se ali quase tudo de novo na Primeira Liga. Foi um ano difícil, porque só conseguimos o objetivo a 2 jornadas do fim, que foi a manutenção da Primeira Liga, e depois acabar com a conquista da Taça de Portugal. É um momento único. Para mim foi realmente o ponto mais alto da minha carreira, e penso que para muitos jogadores é um sonho
conquistar a Taça de Portugal. Se calhar jogar uma final já é um sonho, quanto mais conquistá-la. E são momentos que vou guardar para sempre na minha memória. Claro que agora vejo o Aves com a renascer mesmo assim, não é? Como vocês dizem, a renascer das cinzas, e é bastante difícil ver um clube que tinha como um projeto, no fundo, conciliar-se na Primeira Liga, e não conseguiu. Em 3 anos acaba praticamente por deixar de existir na Primeira Liga, mas felizmente houve gente que gosta realmente do Aves, tem uma paixão enorme e que conseguiu deitar, digamos assim, a mão tão difícil neste momento ao Aves, e não tenho dúvidas que essas pessoas, sendo pessoas sérias, credíveis, vão conseguir mais tarde ou mais cedo pôr o Aves num lugar onde merece e chegar às competições profissionais. Muito bem, Nelson, já voltamos a conversar. Peço ao Nelson Lenho, jogador do Desportivo das Aves na altura, agora já terminou a carreira. Víamos ali António Carraça, os golos, e estávamos a escutar o Nelson Lenho, dizia ele que, enfim, jogar uma final de taça é já algo para um jogador sensacional. Ganhar a final de taça ainda mais. Vimos ali alguns dos golos, Alexandre Guedes foi o herói dessa final no Jamor, com a vitória do Desportivo das Aves. António, tens escutado todas as declarações que temos aqui, para lá da reportagem também António Freitas, e agora aquilo que disseram Nuno Manta Santos e também o Nelson Lenho, e nós estamos de fora, tentando levar isto da melhor forma para os telespectadores, mas com vontade de que clubes como este do Desportivo das Aves não possam viver mais no futuro situações destas. Sem dúvida nenhuma, aliás, nós referimos isso no introito desta reportagem. É preciso não esquecer um aspecto que para mim é determinante. A evolução e o desenvolvimento do futebol português deve-se a homens, a pessoas, e foram os homens que criaram, exatamente com a sua capacidade de perseverança, com a sua organização, com a sua honestidade, seriedade, rodeando-se de uma série de pessoas que fizeram alavancar o futebol português onde ele hoje está. Foram pessoas, foram homens. E são dois homens, António, desculpa interromper-te, porque para lá de um temos 2 homens, 2 ex-jogadores do Desportivo das Aves, aqui estão eles, lado a lado, foram companheiros de equipa, o Nelson já esteve connosco, já pendurou as chuteiras, mas há um outro convidado. Viva Vítor Gomes, obrigado por estar connosco também na História Jornal 11. Olá Vítor, também jogou a final da taça. O Nelson já está a rir porque o Vítor está no Chipre, jogou a competição europeia esta época, qualificação de Liga dos Campeões e Liga Europa, mas olha para trás, Vítor, e já vai falar com o Nelson. Como é que olha para este Desportivo das Aves? Você continua a ser um avanço, acredito. Claro que sim. Eu olho com alguma tristeza, naturalmente, pelo facto de estarem a passar aquilo que eu nunca pensei que um clube da dimensão do Aves e depois de atingirmos aquilo que atingimos pudesse passar. Sinceramente é com alguma tristeza, mas desde já quero dar aqui uma mensagem de força para que as pessoas que dirigem esse clube que deem tudo o que têm e que é o que estão a fazer para devolver o clube outra vez onde merece estar. Vítor, o Nelson está a vê-lo e a ouvi-lo, é recíproco. O Nelson já pendurou as chuteiras, quer-lhe dar algum conselho ou pelo menos incentivá-lo a regressar a jogar futebol? Não, eu penso que ele está a fazer muito bem o papel de diretor desportivo. É uma pessoa que esteve sempre ligado ao futebol e penso que é desse tipo de pessoas que o futebol precisa, pessoas que estiveram durante anos pelos balneários, pelos relevados e sabem o que é que os jogadores precisam, por isso desejo-lhe tudo de bom, como é óbvio. Nelson, contaram-se muitas histórias da Taça de Portugal, obviamente a conquista foi enorme. É um dos patamares mais altos do futebol português. Há o título de campeão nacional e depois há a conquista da taça, que vocês foram brilhantes vencedores, 2 jogadores individualmente, mas é o coletivo que ganha. Quer contar-nos algum episódio que tenha ficado, que na altura não se possa ter contado e que possa contar agora? Algum segredo? Não, um abraço para o Vítor e desejo que continue em grande no campeonato de Chipre, que tem acompanhado e ele mantenha a postura. Joga sempre, o Vítor. Joga sempre. 90, joga sempre. É filho de treinador. Em relação
Em relação à final, não tenho assim nenhum episódio, tirando a viagem de Lisboa para as Aves, que foi incrível, e com o Vítor a dar grandes abraços ao Mr. Mota, alguns queixaços entre todos, mas foram momentos marcantes. Lembro-me numa estação de serviço, tirámos fotografias com os polícias, levámos a taça para o meio deles e ali um ambiente mesmo muito positivo. Foi tudo marcante, é como eu digo, eu não esqueço praticamente nenhum momento. O Paulo Machado com uma coluna quase do tamanho dele, a pôr música, são momentos que ficam para toda a vida. Agora, o que me marcou mais foi, eu até acho que antes, se calhar 1 hora de começar o jogo, nós fomos ao relvado e já estava muita gente das Aves dentro do estádio para nos apoiar. Isso é incrível num clube como o Aves, né, que era uma vila, um clube de uma vila, e tinha tanta gente lá que nos orgulhou imenso. Obrigado ao Nelson Nolenho. Uma última questão para o Vítor Gomes, agora ainda a jogar no futebol cipriota, no Omonia. Obviamente que está bem, está no estrangeiro, está a jogar, é o mais importante. E ao contrário do que viveu no Desportivo das Aves, aí no Chipre, tudo regularizado. Os meses têm 30 dias. Felizmente estou e tive a sorte de vir para um clube que cumpre escrupulosamente com aquilo que prometeu e estou feliz, tenho que dizer que estou feliz porque estou a viver uma situação nova que é lutar para ser campeão. Felizmente o ano passado também a vivi, apesar de com esta situação do Covid não termos terminado o campeonato, e este ano estamos na mesma, nos lugares cimeiros a lutar para ser campeões nacionais. E sem dúvida que é uma sensação muito boa lutar para ser campeão. Muito obrigado, Vítor Gomes. Felicidades. Continua a jogar no Omonia. Foi uma bela participação nas competições europeias, Liga dos Campeões e Liga Europa, e continua a deixar a bandeira portuguesa também forte aí no Chipre. Este foi mais um Original 11, Renascer das Cinzas. Olhamos o presente e também o passado, forçosamente, de um histórico Desportivo das Aves que há menos de 3 anos ganhou a Taça de Portugal. Esperamos que tenha gostado. Continue connosco no Canal 11.